Oi galera, tudo bem? Voltando com o nosso processo civil, agora para tratar de ação. Tema bem festejado, bem cobrado em provas de concurso, em prova da OAB, que a gente vai ter que trabalhar de algum modo com vocês. Tem N definições para o que é ação. Se a gente for buscar doutrinas, as mais variadas, cada doutrinador vai identificar do modo. E a gente vai se ater a esse conceito aqui, que é o seguinte: é o direito ao exercício da atividade jurisdicional, né? Teoricamente, você não ajuiza uma ação. Apesar do código falar várias vezes ação monitória, ação de consignação e pagamento, na verdade é algo que é praxe no nosso meio jurídico. Mas na verdade é um exercício de um direito, certo? Por isso que a boa técnica diz que você fala em demanda, não ação, certo? Só que essa necessidade da ação não é absoluta. Você vai encontrar algumas hipóteses que a própria parte vai poder exercitar algum direito sem fazer uso, sem solicitar o Poder Judiciário que atue em nome dela. E o exemplo inicial que a gente estabelece aqui, onde o exercício de direito de ação não é necessário, vai ser a autotutela. Não é aquela autotutela que era praticado lá na Babilônia Antiga. O Código de Hammurabi, olho por olho, dente por dente. Não é isso. Não é aquela autotutela da vingança privada lá dos povos bárbaros da Europa. Essa autotutela nossa, que é autorizada, ela é excepcional. É expressamente quando existe uma previsão legislativa que te autoriza a exercer determinado ato sem o Poder Judiciário. E vamos colocar alguns exemplos aqui. Questões abertas de concurso, quando se trata de ação, você pode tratar desses exemplos aqui. Artigo 578 do Código Civil fala da retenção de benfeitorias pelo locatário. Artigo 644 da retenção do objeto depositado pelo depositário. Artigo 1219 fala da retenção das benfeitorias úteis e necessárias pelo possuidor de boa-fé. Artigo 1210 do Código Civil, chamado de esforço possessório. Você, de forma moderada, proteger a tua posse sem precisar de uma liminar de integração de posse, por exemplo. É reconstruir uma cerca, expulsar, entre aspas, no bom sentido, sem contato físico, sem violência, tem invasor. Isso é o desforço possessório. Isso você não precisa exercitar teu direito de ação. E outro exemplo aqui, a nossa gloriosa Lei de Locação, 8245 de 91. A possibilidade do locador se emitir na posse do imóvel, do trâmite da ação de despejo, do trâmite da ação ajuizada, se o imóvel for desocupado. Chegamos também à autotutela no Código Civil, artigo 188, inciso 2º, quando fala de você poder destruir uma coisa para defender um terceiro, não vai precisar de autorização judicial para isso, de direito de ação. E também a autoexecutoriedade do ato administrativo, quando o poder público multa, quando ele autua, quando ele fecha, quando ele interrompe determinada atividade. Isso ele faz independentemente do direito de ação. Outra situação em que você não tem essa ação como necessária, como imprescindível. A autocomposição, que pode ocorrer sob 3 formas. A doutrina também evidencia isso. Transação, submissão ou desistência. Transação, mútuas concessões. Eu, autor, abro mão um pouco do meu pedido, você, réu, me oferece um pouco mais. Réu também, posso te oferecer um pouco mais. A gente negociando, conversando, vamos chegar ao objetivo comum. Submissão, eu, réu, tecnicamente não réu, eu, parte devedora, por exemplo, me submeto ao que você está me pedindo, credor, e vamos encerrar aquilo que seria um processo judicial mediante uma composição. Eu me submeto a você, credor, e faço o pagamento da quantia devida. E por fim, desistência. A parte que supostamente teria um crédito a receber, verifica que já foi pago. A parte devedora apresenta algum tipo de situação que resolva aquela pendência. Então, houve uma desistência do direito da parte credora, que poderia ser um potencial autor de uma demanda futura. Isso vale, pessoal, obviamente para direitos disponíveis, incapazes, erário público,
não está incluído numa autocomposição, né? Tem que haver a chamada ausência, não pode haver vício de consentimento, erro, dolo, coação, lesão. E principalmente a jurisprudência é muito antenada na questão da prestação coerente. Estabeleci uma autocomposição com parte adversa, né? Uma indenização decorrente de acidente de veículo, por exemplo, um para-choque que custa R$400, a parte vai lá e paga R$5.000. Né? Não tem coerência no objeto. A gente pode afirmar que uma autocomposição dessa parte que recebeu, ela se enriqueceu ilicitamente. Então, mesmo na autocomposição, é possível que a parte desfavorecida vá discutir essa autocomposição em função de que a prestação não era coerente ao objeto. E, por fim, outra situação que a atuação do Poder Judiciário não é necessária é na arbitragem. Já é um instituto relativamente antigo, já tem 20 e tantos anos no Brasil, certo? Serve, é aplicável para as pessoas capazes de contratar, versando sobre direitos patrimoniais disponíveis, certo? Só que estabelecendo, pessoal, a atuação do Poder Judiciário em caráter subsidiário. O artigo 33 da lei assim estabelece. Quando você opta pela arbitragem, tem o teu procedimento tramitou nessa arbitragem, recebeu uma sentença e depois nada obsta que você, como parte desfavorecida, né, venha buscar algum tipo de revisão da sentença arbitral alegando um tipo de nulidade. Então, por mais que exista essa opção arbitral e vai ser cumprida na sentença arbitral, o Poder Judiciário ele é inafastável. Em situações excepcionais pode rever uma decisão arbitral também. E lembrando, pessoal, que a arbitragem desde 2015 também é extensiva à administração pública para direitos patrimoniais disponíveis. Agora, para falar em ação, pessoal, um pouquinho em teorias, né? Essa base que volta e meia é necessária para uma questão aberta. Você não pode só querer identificar código, querer identificar artigos. Esse conteúdo assim, histórico do Instituto é bem importante para a gente dar essa bagagem para enriquecer nossa resposta. E nas teorias acerca da ação, vamos começar com uma primeira, clássica ou imamentista. O que diz essa teoria, pessoal? Ela estabelecia que a ação era um mero capítulo do direito material. Quem defendia essa teoria afirmava o seguinte: não há ação sem direito, não há direito sem ação, e a ação sempre segue a natureza do direito. É como se fosse um capítulo, é como se fosse uma parte do teu contrato, né? Fase contrato, fase descumprimento, fase ação. Fosse tudo amarrado de alguma forma. Só que, gente, isso perdeu a razão de ser quando dois processualistas, que é o Vac e o Chiovenda, que é italiano, começaram a desvincular essa ideia da ação como um mero capítulo, como um mero apêndice do teu direito material. E como é que eles construíram isso, pessoal? Você tem direito concreto e tutela jurídica. Existe uma autonomia entre direito material e direito processual. E o maior exemplo é a ação declaratória. Você pode não dever nada para o teu credor, né? Aquela obrigação jurídica sequer existe. Mas só vai haver a certeza de fato que você não deve nada quando você tiver o crivo judicial. Então, como é que você pode entender que o teu direito de ação é um capítulo do direito material se existe necessariamente a figura do Estado? É esse cara que na ação declaratória vai dizer que não existe a obrigação de pagar mais, não existe obrigação de pagar porque aquela... por exemplo, é necessário que você declare aquilo porque aquilo jamais existiu. É necessário haver uma certeza. Isso não é um capítulo do direito material, e sim um direito autônomo. Mais que isso, deixando um pouquinho mais aprimorado o conceito, o Chiovenda falava num direito potestativo, né? Eu exijo que o Estado estabeleça alguma solução para o caso.
E o Liebman ia mais a fundo, estabelecia isso como se fosse um poder que só se concretizava a partir do momento que o Estado aceitasse e desse provimento para aquele meu pedido, certo? Agora, saindo um pouquinho da parte histórica, pessoal, vamos entrar um pouquinho nas condições da ação. E o que justifica, em muitas condições de ação, pessoal, novamente é a economia processual. Preciso trabalhar 10 anos no processo, 5 anos no processo como juiz, preciso advogar como réu no processo durante 5 anos, onde flagrantemente a parte autora não tem interesse jurídico, onde a parte autora sequer é parte legítima. Então o nosso processo precisa ser útil, precisa haver um filtro inicial para o nosso processo, que é verificar minimamente se ele tem uma condição de ser processo, se existe uma condição mínima para se exercer esse direito de ação. É o que a gente vai trabalhar a partir de agora. Primeiro marco, primeira situação que precisa ficar claro para vocês, doutores, é que aquele odioso, aquele deplorável macete, né? Pio, como é que o pintinho faz? Pio. Gente, olha que coisa ridícula, não existe mais. O que era o famoso pio, pessoal? Possibilidade jurídica do pedido, interesse em agir e legitimidade de parte. Pessoal, o nosso pio não existe mais. Já virou frango, foi assado e não existe mais mesmo. Hoje as condições de ação, hoje não, desde que está vigorando o CPC 2015, são apenas 2 as condições de ação. Interesse de agir e legitimidade para a causa. Então aquela regra, aquele macete do pintinho, do pio, que decorria do artigo 267, 6º do CPC 73, pessoal, cedeu agora a 3 disposições processuais que colocam interesse e legitimidade no 337, inciso 11, interesse e legitimidade no 330, incisos 2º e 3º, que falam que o juiz pode reconhecer inépita uma petição inicial quando não tem esses 2 elementos de condição de ação. E porque não também no artigo 17, que propõe que estabelece que para propor uma demanda é necessário interesse e legitimidade. Então, beleza. O P foi embora. Hoje o macete é I e L. O que aconteceu com a possibilidade jurídica do pedido? Pessoal, pedido é mérito do processo. E quando o juiz analisa aquele contexto probatório, aquele contexto já maduro de processo, e estabelece no mérito se aquele pedido pode prevalecer ou não, que é a definição do artigo 487, inciso 1º. Certo? E o que é interesse de agir, pessoal? A doutrina consagra 2 elementos: necessidade e adequação. O que é necessidade? Pretendo exercer em relação a determinada parte um direito de regresso por danos morais. Quem define o que é dano moral, o valor do dano moral, é o Poder Judiciário. Então é necessária a atuação jurisdicional para uma fixação por arbitramento. A hipótese mais tranquila. Não faço, não exijo, não constitui mora, não busco a satisfação do meu direito sem que tenha um valor para os danos morais. E mais que isso, o interesse de agir precisa ser adequado. Não posso utilizar um mandado de segurança para reclassificar uma categoria salarial do funcionário público. Não posso estabelecer uma obrigação de fazer. Estabeleça para a parte adversa uma obrigação de fazer consistente em que ela deposite R$5.000 na minha conta. Pessoal, isso não é obrigação de fazer, isso é obrigação de pagar. Então, tem que pesquisar lá nas minhas possibilidades, nos meus pedidos, nos meus procedimentos, nas minhas ferramentas jurídicas do CPC, qual que é a ferramenta adequada. Porque na adequada vai implicar na falta de condição da ação. Legitimidade, pessoal. Artigo 18. Mas mais que a legitimidade, pessoal, aquele que detém o direito vai poder exercitar, vai poder buscar esse direito dentro do processo, a gente tem que lembrar das situações em que há uma
legitimidade diferenciada. Situações em que, por exemplo, há matérias que envolvem as chamadas ações de natureza superindividual. E por que não lembrar da ação civil pública, da Lei 7437 de 85? Ministério Público é uma associação constituída a determinado tempo, conforme os requisitos da Lei da Ação Civil Pública, pode exercitar um direito de ação, conseguir uma tutela e fazer com que esse efeito da sentença e coisa julgada seja aproveitado para pessoas que têm a mesma situação jurídica. O que se aplica em relação ao CDC daquelas ações coletivas, né? PROCON, Defensoria Pública, podem ter uma legitimidade específica em função da natureza daquele objeto discutido e há a prerrogativa depois da parte, sem passar por um processo de conhecimento, né, buscar os efeitos, buscar o reconhecimento financeiro, as vantagens do reconhecimento financeiro já no cumprimento de sentença. O que não pode ser confundido, legitimidade com substituição processual, o que a doutrina chama de legitimação extraordinária ad causam, para a causa. O exemplo mais tranquilo disso é o Ministério Público, quando naquela ação de investigação de paternidade se substitui, se coloca na posição daquela criança, né, e vai buscar os alimentos em favor dela, reconhecimento dos alimentos em favor dela. Nessa situação, essa aqui pula que está fora do contexto, desculpa pessoal. Então vamos desconsiderar esse finalzinho aqui, tá? Outra temática, pessoal. Teoria da apresentação versus teoria da asserção. E qual que é a importância disso? De você abordar essa temática nos nossos estudos aqui, pessoal. A teoria da apresentação é aquela admitida pelo CPC. Ao passo que a teoria da asserção, ela tem uma consagração jurisprudencial, especificamente do STJ. Então você pode defender em algumas situações, vai ter que fundamentar uma questão, à luz do que está aqui, com o risco de você ter que ter uma resposta balizada no que delibera o STJ. A gente vai entendendo a sequência que cada uma representa e como é que você pode tratar em cada caso concreto. Teoria da apresentação, pessoal. As condições da ação são independentes ao mérito. Aquele filtro inicial que você faz do teu processo, né, quando você identifica como juiz se há interesse de agir e legitimidade passiva, não se mistura com o mérito. A partir do momento que você reconhece que a parte é legítima, que a parte não tem interesse, você julga o teu processo, xinga seu processo sem julgamento e mérito. Ao passo que, na asserção, a situação é um pouquinho complicada. Essa análise que você faz na teoria da apresentação é quando ocorre a decisão saneadora. Verifiquei, por exemplo, que o autor não tem interesse de agir e não tem também legitimidade. Extinguir o processo sem julgamento de mérito. Só que pode acontecer que eu não analiso, que eu não aprecio essas questões de condição da ação no despacho senador. Que eu vá apreciar isso só na sentença. Independentemente do momento, para essa teoria, sempre vai ser sem julgamento de mérito. Ao passo que na teoria da asserção a situação é um pouquinho diferente. Quando o juiz analisa o interesse de agir, analisa a legitimidade de parte na sentença, você extingue o processo com julgamento de mérito. E por que com julgamento de mérito, pessoal? Imagine se a parte não tem interesse de agir para aquela demanda porque, por exemplo, já obteve a quitação da obrigação com a parte devedora. Mesmo assim, a parte credora ingressa com uma demanda de cobrança. E talvez no despacho da decisão saneadora, o juiz não analisou aquilo. Não extinguiu o processo por falta de interesse de agir. E chegou o momento de prolatar a sentença. Ao prolatar a sentença,
ele observa que, de fato, já se operou a quitação. Não há mais interesse do autor em ajuizar aquela demanda. Ele já fez um conhecimento profundo da matéria. Se já fez conhecimento profundo da matéria e se extinguisse esse processo de sentença sem julgamento de mérito, nada obstaria que a parte que se dizia credora ajuizasse de novo a demanda. Gente, seria um absurdo. Então, por que não entender esses efeitos com o julgamento de mérito? Já houve conhecimento suficiente para o juiz entender que a parte não tem interesse de agir. Essa é a teoria da asserção. Ok? Também, pessoal, como é que você identifica a nossa ação? Partes, causa de pedir e pedido. O que a doutrina chama da teoria das 3 eadem, uma palavra latina. Em relação a partes, o que é parte no processo, pessoal? A doutrina diverge bastante. Autor e réu é aqueles que podem exercer o contraditório. Só que vejam bem, vamos pegar a figura lá do amicus curiae, o artigo 138 do CPC. Amicus curiae é uma figura processual, é um sujeito do processo que não é autor nem réu, mas pode apresentar recurso. Então, se ele pode apresentar recurso, tem contraditório, ele é parte. Então, é complicado você enquadrar em algumas situações quem de fato é parte. O assistente simples, artigo 121. A participação dele pode ser relevante se o interesse dele for antagônico em relação ao réu, por exemplo. Mas pode ser relevante se o réu for revel e ele se posiciona como se fosse parte. Então a gente tem que analisar caso a caso a participação de cada sujeito do processo e para ver de que grau, de que forma ele está atuando no processo. Dependendo do que ele faz nesse processo, você vai conseguir identificar a condição de parte ou não. Outro elemento da ação, causa de pedir ou causa petente. Com relação à causa petente, pessoal, não podemos esquecer que o nosso sistema processual adota a teoria da substanciação. O que é a teoria da substanciação, pessoal? Você obrigatoriamente elabora a tua petição inicial com fatos mais fundamentos jurídicos, né? Falo da invasão de uma área de terras e falo da proteção possessória. Você tem que fazer esse casamento. Ao passo que existe uma outra teoria, que é a teoria da individualização ou individuação, que fala o seguinte: só é necessário que eu estabeleça na minha petição um fundamento jurídico, o que é errado. O sistema processual brasileiro não adota a teoria da individualização, e sim da substanciação. Não bastaria na minha petição alegar tão somente que, senhor juiz, houve esbulho. Não é dessa forma, não é só fundamento. É todo o substrato fático que forma o que é a causa de pedido também junto com os fundamentos jurídicos. E por fim, pessoal, pedido. O que o latim define petitum, que a gente pode definir hoje de 3 naturezas. O pedido pode ter natureza cognitiva, que vai se subdividir em pedido declaratório, constitutivo, condenatório e mandamental. Repetindo aqui, não ficou muito legal a abertura da tela, mas vamos repetir. Declaratório, constitutivo e condenatório e mandamental. Declaratório reconhece uma situação anterior, uma situação do passado. Uso capião, por exemplo. Havia um exercício de uma posse que foi reconhecido
gerando direito ao domínio. Constitutivo, o reconhecimento futuro. Eu constituo, eu crio uma relação jurídica nova, como por exemplo, divórcio. A partir do momento que se declara o divórcio por sentença, os ex-cônjuges vão portar a condição de divorciados. Condenatória. Quero estabelecer para o meu pedido, para o meu petito, algo que represente pecúnia, representa dinheiro. E mandamental, de uma forma preambular, eu quero um objeto. Eu quero uma casa, eu quero a entrega de uma coisa. É claro que se você não conseguir a entrega desse objeto, essa coisa, automaticamente você vai ter que pedir como punição à parte devedora o dinheiro, o astrente, a punição para que entregue. Mas o teu pedido mandamental por excelência vai visar a coisa. Continua o nosso glorioso pedido de natureza executiva, dentro das execuções típicas, né? Aqueles títulos previstos expressamente na lei, e natureza executiva dentro do cumprimento de sentença, e também pedido de natureza urgente. Lembrando que houve aquela alteração, não tão recente, mas tem que ficar muito claro para vocês, né? Tutela provisória, de natureza urgente e natureza evidente. A gente vai ter 3 aulas, na verdade, para tratar só de tutela provisória. Vamos abrir um pouquinho mais esse último conceito. Galera, obrigado mais uma vez, tudo de bom, até a próxima, valeu!